Olá, meus caros alunos e alunas. Estamos iniciando agora tópico 102, Linux, instalação e manutenção de pacotes. E aí ele tem aqui o 102.1, que nós precisamos entender de design, de hard disk e layout. Tem peso 2, tá? Então a gente precisa saber como particionar um disco e conhecer um pouco do file system. Então, assim, os candidatos precisam ser capazes de configurar partições e criar sistema de arquivos, como disco rígido. Isso inclui também o gerenciamento de partições swap. Então vamos lá. Deixa eu me logar aqui no sistema. Basicamente, as perguntas nesse objetivo 104.1 são projetadas para se concentrar no comando mkfs, para você configurar partições e criar file system como ext3, ext4, xfs, Razer e vfat, né, vfat para partições do tipo FAT. Um sistema de arquivo é semelhante a uma estrutura de árvore. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem, uma estrutura de árvore para a gente pensar enquanto a gente visualiza aqui. Um sistema de arquivos é semelhante a uma estrutura de árvore. A raiz da árvore é representada no topo dessa estrutura dos diretórios, que é o raiz, a partição root. Uma vez que a partição de disco é criada, ela precisa ser formatada e colocar esse ponto de montagem, que vai ser a estrutura da árvore em geral. Com o Linux, a hierarquia de sistema de arquivo começa na raiz. Essa figura demonstra muito bem isso, essa estrutura, né, com vários subdiretórios. Por falar nisso, o Linux utiliza um sistema de arquivo que é o FHS, File Hierarchy System. O site oficial do FHS aí, www.pathname.com/fhs, versão 2.3, tá? Não que isso seja necessário você pegar aí para o exame da LPI. Mas aí você tem uma documentação importante aqui que mostra o significado de cada um dos diretórios dessa estrutura de arquivo. Então vale a pena dar uma olhada. Basicamente aqui eu vou citar alguns diretórios básicos, pegando aqui da própria documentação, né? E a gente pode dar uma olhadinha neles. Então quando você vai lá cd/raiz, dá um ls, né? Você tem aí os diretórios. Então basicamente a gente tem aí os diretórios bin, né? Que mantém comandos essenciais, né? Boot, que mantém informações estáticas aí do bootloader, né? Da inicialização. Dev, devices, né? Discos e dispositivos físicos. etc, arquivos específicos de configuração dessa máquina. lib, bibliotecas e módulos essenciais do kernel. Mídia, ponto de montagem para discos removíveis. MNT, pontos de montagens para arquivos temporários. OPT, né, aplicativos adicionais. FBIN, binários essenciais. Então a diferença entre o BIN e o FBIN é que o FBIN é binários essenciais somente para superusuário. SRV, serviços, informações aí e dados provenientes do sistema. TMP, arquivos temporários. O USR abre uma segunda hierarquia, que lá dentro vai ter binários, bibliotecas e mais. var, diretórios para variáveis. Então você tem aqui especificação aí básica de todos os diretórios. Vale muito a pena abrir aí essa documentação no diretório pathname.com/fhs. Você pega aqui o PDF para dar uma estudada. Mas eu não vou ficar explicando aqui diretório por diretório, porque isso você encontra muita documentação e na LPI a gente tem que se focar no que vai cair realmente no exame, tá? Então, o que você precisa saber do exame? Primeiro, os sistemas de arquivo, né?
Então, o objetivo 104.1 é um pouco diferente dos outros objetivos da LPI, porque realmente ele só tem uma chave de conhecimento, a criação de partições. Para ter sucesso com esse objetivo, a gente precisa entender os diferentes sistemas de arquivos disponíveis no Linux. Por exemplo, ext2, deixa eu pegar aqui, dar um clear aqui. ext2, ele é conhecido como o segundo sistema de arquivos estendidos, né, e nativo do Linux. Ele está disponível desde 1993. É confiável, né? Mas hoje já está em uso aí com atualização para o ext3. O ext3 ele tem melhorias em relação ao ext2, tá? Então ele já tem suporte a journaling, que seria desligamentos incorretos e tal. É uma estrutura muito melhor. Então o registro, vou falar aqui um pouquinho dele. O sistema de arquivos ext3 é o sistema de arquivos ext2 com aperfeiçoamentos, como o journaling. E a gente pode falar isso que seria registro diário. Isto melhora a confiabilidade e elimina a necessidade de verificar o file system após um desligamento anormal. Então, esse registro diário ou journaling, né, seria ele vai sempre gravando como se fosse pequenos backups aí do que você tá trabalhando e mantendo aí essas informações, né, de modo muito rápido. E isso, em caso de um desligamento incorreto, você não vai perder e nem precisa executar softwares de verificação para ver se corrompeu, né, no sistema. Então é um sistema seguro. O ext4 ele é uma extensão do ext3. E um dos benefícios é o suporte a grande volumes e tamanhos de arquivos. Tá? Então essa foi a maior melhoria do ext4 em relação ao ext3. E ele também suporta a capacidade de redimensionar o sistema de arquivos enquanto ele está montado. Então, ó, suporta redimensionar o sistema de arquivos enquanto ele está montado. Também a gente tem aí XFS. O XFS foi desenvolvido pela Silicon Graphics e é um sistema de arquivo de alto desempenho, adequado para arquivos grandes, tem velocidade e robustez. Então, assim,
Se você vai trabalhar com arquivos grandes e muita cópia de dados, o XFS pode ser uma opção para você. Razer FS também aí é um sistema de arquivo projetado para lidar com arquivos pequenos. Então ele projetado para lidar com um grande número de arquivos pequenos. Outros sistemas de arquivos, como o EXT, tendem a desperdiçar espaço para implementações que têm muitos arquivos pequenos, porque o tamanho do arquivo são frequentemente menores do que o tamanho mínimo do bloco do sistema do ext4. Então você tem desperdício. Com o Razer FS os blocos são menores e você não vai ter tanto desperdício de disco. Então aí cada um a diferença um pouquinho de cada um dos sistemas de arquivo. Então, ext2, segundo sistema de arquivo padrão do Linux. ext3 é uma melhoria do ext2 com o journaling, né, que seriam os registros diários. Caso você tiver um desligamento inadequado do seu sistema, como uma queda de energia e tudo mais, não vai precisar executar programas de verificação de disco e tudo mais. ext4 ele teve como melhorias suporte a grandes volumes e tamanhos de arquivos. Também aí a possibilidade de você redimensionar o sistema de arquivos enquanto o sistema está montado. XFS é adequado para arquivos grandes porque ele tem bastante velocidade. E o Razer FS foi projetado para lidar com muitos arquivos pequenos, né? Então aí são modelos aí que você tem aí de sistema de arquivo. Então basicamente aí eu vou desligar aqui essa máquina, vou colocar um segundo HD para a gente trabalhar com as formatações de disco e tudo mais. Então aqui no meu VirtualBox vou em configurações, armazenamento e vou adicionar um disco novo aqui. No mais aqui, ó, controladora SATA, no mais, adicionar novo disco rígido, criar novo. Próximo, pode ser de 8 GB mesmo, criar, ok, inicializar, para a gente começar a trabalhar. Então eu vou trabalhar com o FDisk, porque o FDisk cai no exame da LPI, tá? Então nós vamos trabalhar com o FDisk. Eu não vou trabalhar com o CFDisk, porque não está sendo cobrado lá no exame da LPI. Então tudo que não é cobrado no exame da LPI a gente não vai abordar, mas você tem essa opção aí, tá? Então vamos abordar aí o CFDisk. Alguns acham o CFDisk mais difícil, ou o FDisk mais difícil. O CFDisk a gente não aborda porque não cai no exame, mas é interessante aí para a gente aprender a utilizá-lo. Então colocou um disco novo, o primeiro comando que você vai fazer é dar o fdisk-L para visualizar esse disco. Então lá, /dev sdb 8 GB, não está criado nenhum tipo de partição nele. Então vamos começar a criar comando como root fdisk e apontar para ele, /dev sdb. Nota que eu não tenho números aqui ainda, 1, 2, porque eu não tenho as partições, tá? Então fdisk/dev sdb. Aí ele vai entrar essa telinha, que é a telinha do fdisk, ele fala m para help. Se apertar m e dar um help, ele vai trazer os comandos mais utilizados aí, que a gente pode mais utilizar, tá? E bora lá. Então vamos colocar n, que simboliza new, para criar uma nova partição. Então vou colocar aqui n. E aí ele vem, você quer criar uma partição primária?
aí é o P e estendida é o E. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de particionamento, o particionamento padrão aí do tipo DOS, né, que utiliza é, esse particionamento baseado em DOS, é muito utilizado aí enquanto você faz uma instalação, que você utiliza MBR e tudo mais. A gente tem um padrãozão aí. O padrão você pode ter, deixa eu abrir aqui um TTY para explicar um pouco melhor. Então esse padrão é o seguinte: você pode ter 4 partições primárias, sendo que uma dessas 4 vai ser uma partição estendida. Então logo uma vai ser estendida, tá? E 12 partições que seriam partições lógicas. Esse não tem como você mudar esse padrãozão. O total 16 partições. Sendo que 12 lógicas e 3 que você pode efetualmente ter arquivos. Então, em uso, você vai ter 15 partições de uso, que podem armazenar arquivos. E você vai ter uma partição que é a estendida. Tá? Essa partição estendida é como se ela fosse um container. Então você vai lá, cria uma partição estendida e dentro dessa partição estendida você pode criar as lógicas. Se você criar as 4 partições primárias, não dá para criar mais partição nenhuma, porque você já usou as 4 primárias. Então seu HD só vai ter 4 partições. Agora o que você pode fazer? Você pode criar 3 partições primárias, se você quiser um monte de partição. Essa quarta você cria ela como estendida e dentro dessa estendida você pode criar um monte de lógicas lá dentro. Na verdade, dentro dessa estendida você pode criar 12 partições lógicas. Então, o que vai resultar aí em partições que podem você colocar arquivos, 15 partições, tá? Muito bem. Vamos voltar lá. Então, olha lá, ele fala que eu posso primário, eu tenho 4 disponíveis. Ok? Eu tenho 4 partições disponíveis primárias. Então, vou colocar P de primário, porque eu vou utilizar uma delas. Ele fala qual número, você pode usar de 1 a 4. O padrão é 1, né? Seguindo aí uma ordem do 1 ao 4. Então eu vou aceitar o padrão, vou dar Enter. Ele fala qual setor do disco que você quer inicializar. Eu vou dar Enter para aceitar o padrão. E aí ele pergunta o tamanho. O tamanho eu posso colocar com a sigla ali, kilobyte, megabyte, gigabyte, tá? Então esse HD é um HD aí de 8 GB. Eu vou colocar... Foi 8 GB que eu criei? Eu não me lembro agora. Eu vou colocar aqui 5 GB. 5G. Tá? Eu tenho que colocar aqui... Faltou colocar o sinal de mais. Mais 5G. Beleza. Coloquei de 5 GB. Agora eu vou apertar P de print. Então ele me mostra lá. Partição /dev SDB1 de 5 GB do tipo Linux. A partição é de 8, olha lá, tá mostrando em cima, o /dev SDB 8 GB. Ou seja, eu tenho espaço sobrando aí para criar mais uma. Então eu vou dar N para criar mais uma. Primária também, eu tenho mais 3 aí primárias. Primária. Vai ser a número 2, Enter. Enter. E agora se eu der Enter ele vai usar o tamanho total aí que tá sobrando. Vou dar Enter, usou o tamanho total. Vou dar P aqui de print. Olha lá, mostrou que eu tenho a partição SDB1 e SDB2. Agora eu vou dar W para gravar e ele fecha. Quando eu digitar agora fdisk -L, vai me mostrar ali que eu tenho a partição SDB1 de 5 GB e SDB2 de 3 GB. Muito bem. Agora eu vou formatar essas partições. Comando mkfs.ext4, tá? /dev sdb1.
Formatei. Vou formatar a segunda. /dev sdb2. Também formatei. Se fosse uma partição do tipo DOS ou outro tipo, a gente vê na próxima aula como que eu faria para formatar essa partição. Ok? Muito bem. Agora que eu formatei essa partição, ela já está criada, já está formatada. Eu posso já começar a utilizar ela. Mas no Linux a gente tem que, para utilizar, criar pontos de montagem. Tá? Então eu vou acessar aqui o diretório mnt. Tá? Poderia ser em qualquer diretório do sistema, mas por padrão eu vou utilizar o mnt, que é um ponto de montagem temporário, ou eu poderia utilizar o /media. Na verdade eu vou usar o /media, que se adequa mais a essa partição, porque o /media já é um ponto próprio para a gente montar dispositivos removíveis, partições. Aqui dentro eu vou criar aqui, ó, mkdir, o nome que eu quiser, pode se chamar de backup, HD externo, ou o próprio nome. Eu vou chamar com o próprio nome sdb1 para facilitar. E vou criar o sdb2, porque eu tenho duas partições que eu vou montar. E aí o comando é mount -t. Esse -t é para me colocar o tipo de formatação que está. É ext4. O local físico dessa partição é sdb1. E o ponto de montagem, onde eu vou acessar esses dados, é mnt sdb1. mnt não, media sdb1. Beleza, já montou. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Mount ext4 /dev, agora é sdb2, in media sdb2. Beleza. Se eu digitar o comando mount sozinho, eu vejo os pontos de montagem, as últimas duas linhas lá, ó. Montado sdb1 em mídia sdb1 do tipo ext4, com permissão de leitura escrita, RW, leitura escrita. O sdb2 também, montado em /media sdb2 do tipo ext4, permissão de leitura escrita. Ótimo. Então vou acessar agora sdb1 e aí eu posso começar a criar meus arquivos e tal. Já estou utilizando essa partição e posso acessar também o sdb2 aí, estou acessando essas partições. Se eu der o comando df-h, eu consigo ver o tamanho dessas partições enquanto está sendo utilizado. Olha lá, /media sdb1 é uma partição de tamanho de 4,8 GB, né? 10 megas. E tem o /media sdb2, uma partição de 3 GB, né? 2,9, e está sendo 1% só usado de ambos. Eu vou desmontar esses volumes. Se eu não quero mais acessar esses volumes, quero desmontar eles, comando o mount media sdb1, o mount media sdb2. Agora se eu executar df-h, não está mais visualizando eles. Se eu colocar o comando mount sozinho, também não está, porque eles não estão mais montados. Agora eu não acesso mais e não vou gravar mais dados nessas partições, tá? Bom, na próxima aula eu vou, além de revisar isso, a gente vai remover o disco utilizando o fdisk, ver como seria para formatar em outros sistemas de arquivos e depois a gente vai tratar de swap, como colocar essas partições para subir durante a inicialização do sistema, porque como a gente fez aqui é dinâmico, se reiniciar o computador não vai subir essas partições para me ter acesso, eu teria que montar elas com o comando mount -t, do jeito que a gente acabou de fazer agora, beleza? Então até a próxima aula, vamos que vamos.